Eu sou Edeilton Ramos de Paula, muita gente me conhece como Deita e sou nascido na zona da mata de Pernambuco, do município ali de Ribeirão. Nasci na usina Estreliana e sempre tive paixão por cavalo. Mas minha profissão, incluído, é técnico em agropecuária. Sempre exerci minha função, mas como hobby tinha cavalo. Mexia sempre meus fins de semana com animais, com cavalo. E daí chegou a ocasião de eu vir a desenvolver esse trabalho, vendo a carência e a maneira de se mexer tradicionalmente, que foi como eu aprendi e tive a oportunidade. Sou muito grato a uma família que é da região, que é a família dos Miranda, que me deu a oportunidade de eu aprender. Como hoje tem diversas raças de linhagem, como a linhagem corrida, os animais, eu notava que os animais, cada dia mais, no método tradicional, ia medindo força. Chegava a ocasião, como fui solicitado por várias pessoas, para montar com o meu método, porque ninguém conseguia segurar mais o cavalo. Porque ele vinha botando força e com a força, cada dia mais, ele ia medindo força a ponto de ninguém segurar com um arreio tradicional. Cheguei à ocasião de colocar isso em prática e tive bom resultado com esse método que eu uso. Não é o único método que funciona, sim, mas esse que eu selecionei, os exercícios, facilitou com que as pessoas que montam nos cavalos, que depois eu vou catar alguns depoimentos, ficam encantados com a maneira de o animal chegar sem estresse na faixa. Por falar em estresse, o animal que não tem o estresse, ele tem uma facilidade maior, desde a recepção ao boi, facilitando o trabalho do vaqueiro, porque controla a velocidade desejada pelos vaqueiros para facilitar na hora de colocar o boi. E na viagem, a viagem fica tranquila, o animal reserva a energia para depositar ela na hora da derrubada, que é onde ele precisa de mais energia. No longo da competição, o animal que vem perdendo essa energia não tem a durabilidade, não aguenta a quantidade de disputa, no caso, que um animal que vem só depositando aquela energia naquela hora desejada. Gente, esses são 2 cavalos que nós usamos para demonstrar esse trabalho. E está presente aqui o proprietário que vai falar sobre o que é que está achando do sistema. Bem, esse aqui é um animal que eu adquiri com cerca de 5 anos, é uma égua. E na época ela corria com um breque, o nosso arreio tradicional de vaquejada. E à medida que foi passando o tempo e em competição, o animal foi crescendo na corrida, como costumamos falar na vaquejada. À medida que ela ia crescendo, fomos tendo que aumentar o tamanho do breque, aumentando o tamanho do breque, até chegar ao ponto que eu não estava conseguindo mais chegar com ela na faixa. Ela partia e não estava dando mais condições de chegar na faixa com o boi. Nesse período eu parei a égua e então recorri a Deita, que já ouvia falar do trabalho dele, para ele aplicar esse novo método para a gente observar o que ia acontecer, né? E terminou que estamos tendo ótimo resultado, a égua está bem dócil, chegando na faixa já com bastante calma. E nesse intuito também, vendo o resultado da égua, usamos também o cavalo de esteira, que também corria com breque, a mesma coisa, e hoje já corre com bridão, corre com bridão, com freio de boca, do jeito que colocava já está correndo. Leonardo aqui montou no cavalo ontem e vai dar um depoimento a vocês também sobre a montaria dele. Eu tive a oportunidade de ver e montar nesse cavalo em específico, que é um cavalo de esteira. Nunca tinha tido a experiência de correr nenhum animal só com o freio de boca, com a folha de rédea só. E foi uma grande experiência que eu tive com o treinador Deita, de sentir tudo que ele me disse anteriormente. Disse, olha, você não vai ter nenhuma dificuldade, porque em nenhum momento esses animais vão querer
apostar a corrida com o boi. Ele vai estar sempre ao lado do boi. À medida que o boi aumenta a velocidade, ele vai aumentar junto. E a gente, no decorrer da porteira até a faixa, esses animais vêm controlados, calmos e sabendo o que vão fazer. E em momento algum você tem uma preocupação de imaginar, não, esse cavalo vai aumentar uma velocidade que eu vou ter que fazer uma pressão no arreio para poder parar ele. E eles vão controlados, correndo de rédea solta, muito conscientes, com a cabeça equilibrada no lugar e fazendo um trabalho excelente. Tá de parabéns essa nova metodologia de treinamento para cavalo de vaquejada. Agora eu quero convidar vocês para verem o trabalho que eu faço. Gente, esse método que foi desenvolvido para correr com animal com arreio de boca é um método que facilita a sua vida. O animal tem menos resistência do que do arreio tradicional. Só é preciso que a pessoa se adeque, se prepare o suficiente para pegar o método, e você vai ver que tem muito mais facilidade do que o arreio tradicional. Quanto ao bem-estar animal, que a gente tem que cuidar disso, verificar se o animal está bem, se tem algum machucado, verificar como está a sua alimentação, a sua dentição, olhar os seus cascos. Para que ele tenha um bom resultado, você tem que ver também como ele está dormindo, sua baia. A cama está boa? Porque se o animal estiver mal dormido, ele não vai estar com o mesmo rendimento no outro dia quando você procurar ele. Aí você vai fazer com que o animal fique debilitado antes de você começar a trabalhar. Olhar a sua água, se ela está constante, se ela está limpa, porque o animal pode ter uma desidratação dentro de uma baia, principalmente se ela não for arejada. Gente, cavalo se aprende por repetição. Cada vez que você trabalha um cavalo e ele tem alguma dificuldade, você repetir o exercício é muito bom. Salve se você não estressar o animal, fazer com que ele aprenda naturalmente. Se ele aprender naturalmente, ele vai gravar. Se você exigir para ele ficar com raiva, ele não vai gravar, ele vai medir força com você, certo? É importante a gente falar sobre pontos que o animal tenha sensibilidade. Você tem que sensibilizar ele para sair da pressão, tanto de espora quanto de rédea. Um cavalo bem conduzido, ele vai chegar a lhe obedecer com muito mais facilidade do que um cavalo que você trabalhe com ele sob pressão e ele não saiba sair da pressão. Gente, vamos falar agora sobre espora. O cavalo tem 3 pontos que representam sensibilidade e comandos. Por exemplo, na frente da cilha é o ponto A, atrás da cilha é o ponto B, na costela é o ponto C. Eu estou numerando, você pode numerar número 1, número 2, número 3. Certo? Vou lhe dizer o significado de cada ponto desse. Na frente da cilha, você pede flexão do pescoço para ambos os lados, pede para ele ceder a nuca, se você botar as 2 esporas, e pede também para você desarmar o cavalo se ele for na carreira. Se ele for na carreira, endurecer o pescoço, se você tocar naquele ponto determinado, você vai pedir a flexão dele e ele vai ceder a cabeça e volta para sua mão, em vez de medir força. No ponto B, o cavalo tem dois comandos.
ele tem avanço, para você tanger ele para frente, para avançar, e tem recuo. São esses dois pontos que tem o ponto B. Gente, agora o ponto C. O ponto C pede a mão do cavalo desejada quando você for botar ele para galopar. Aí se você tocar na costela do cavalo, do lado esquerdo, você está pedindo a mão direita do cavalo. Como também você, se tocar na saída no lado direito, ele vai ceder a mão esquerda, ele vai botar a mão esquerda. Você está pedindo o cavalo para botar aquela mão desejada. E também quando você quer girar a garupa do cavalo. Aí você toca na costela, se tocar no lado esquerdo, ele vai girar para a direita. Se tocar para a esquerda, você vai girar ao contrário. Eu vou mostrar agora os 3 pontos de espora. Aqui eu vou mostrar o ponto A, que eu determinei que seja na frente da cilha. Aí quando eu tocar com a espora, ele vai flexionar o pescoço para o lado esquerdo. Vou repetir de novo. Quando eu tocar, ele vem com a cabeça para o lado esquerdo. Vou girar para vocês verem. E vou tocar para ele fazer para o lado direito. Tocou, agradece. Repetindo. E agora eu vou fazer de frente para ele ceder a nuca quando eu vou com as 2 esporas. Ok? Vou repetir de novo a frente. Ok? Sim, gente. Como eu falei do ponto A, que tinha 3 comandos, faltou um que eu não expliquei, que é para desarmar o cavalo quando vir em velocidade. A gente de início vai mostrar o animal andando, depois trotando, depois galopando e até mesmo com mais velocidade. Eu quero demonstrar isso para vocês, que é uma maneira de você, em vez de fazer força na rédea, você só faz firmar a rédea e desarma o animal com a espora. Ok? Vou fazer com mais velocidade agora, para a pessoa ver. Vou vir do outro lado ali da cerca, que é um ponto mais fácil. Ok, irmão. Isso, toda vez que o animal quiser endurecer, em vez de você medir força com ele, esse é um recurso do 3º ponto A, que é desarmar o cavalo. Seja em qualquer velocidade, desde que ele esteja conduzido a isso, preparado, exercitado, ele vai fazer isso aqui, ok?
Agora, o ponto B. O ponto B eu faço o seguinte, é aqui atrás da cilha. Esse é o ponto B, que eu avanço e o outro comando ele recua. Vou fazer de novo, repetir, avança, recua. O mesmo ponto, depende de você estar com a rédea solta ou não. Liberou a rédea, ele vai adiante. Se você prende a rédea, ele recua. Não precisa puxar, basta bater a perna. O ponto C significa você pedir a mão do animal. Se tocar com a perna esquerda, você pede a mão direita do animal. Se tocar com a perna direita, você pede a mão esquerda do animal. O outro ponto, o outro comando é para você girar a garupa do animal para ter totalmente comando. Se você tocar com a perna esquerda, ele vai girar a garupa para um lado. Se você tocar com a perna direita, ele vai girar a garupa para o outro lado. Lembrando, gente, que eu estou girando a garupa do animal, não estou flexionando a cabeça dele, pedindo para ele ir. Se eu quiser a mão, eu vou usar a rédea. Certo? Por exemplo, aqui eu estou pedindo para ele girar a mão para um lado e para outro. A garupa para, ok? Outra coisa, eu tenho que mostrar andando um exercício de domínio. O animal vai, eu vou comandar para ele trocar os passos, cruzando as pernas, sem ser ladeando. Isso é o comando que eu faço para o animal ter justamente o domínio, tanto de um lado quanto de outro. Gente, para que o cavalo esteja conduzido a fazer um círculo e tá dentro da minha rédea, dentro das minhas pernas, eu tenho que conduzir ele a onde passar o focinho, passar o corpo. Dessa maneira aqui você vai conduzindo ele. Se ele quiser fechar, você conduz com a rédea. E se ele quiser parar, você toca ele com as esporas. Tanto para fechar, se ele quiser fechar, você usa a perna de fora. Se for para abrir, você usa a perna de dentro. Ok? Tanto para um lado quanto para o outro. O importante é ele estar fazendo o que você deseja. Agora, gente, eu quero montar em outros animais para a pessoa não pensar que só esse que faz isso. Eu vou montar em outro animal para, se for o caso, repetir os mesmos exercícios para a pessoa ver que qualquer animal desse faz. Além disso, esse daqui tem essa docilidade de você botar para mexer para lá ou para cá e você soltar a rédea, fazer isso e o animal ficar totalmente parado. Nos exercícios de chão, a gente vai
desbloquear o cavalo. O que é o desbloqueio do cavalo? É quando ele está duro. Aí você quer flexionar o cavalo. Se você for fazer diretamente com o cavalo montado, você vai encontrar resistência. Para que ele se sensibilize mais fácil, você faz esse exercício. Você pega uma rédea aberta, coloca atrás da lua da sela e prende com a mão esquerda, se você vai girar ele para o lado direito, prende para ele flexionar. Quando ele flexionar e flexionar o pescoço, ceder a nuca e flexionar o pescoço, você deixa ele girar sem fazer força. Aí ele vai girar para o lado direito, como também para o lado esquerdo. Ele vai fazer da mesma maneira. Você bota a rédea ao contrário, por trás da lua da sela, se posiciona, faz ele flexionar o pescoço, ceder a nuca, aí você deixa ele girar. Isso você pode fazer por 5 vezes de cada lado, para que o animal também não ache ruim. Se ele achar ruim, você faz sem pressionar muito a rédea. Em seguida, ele vai cedendo cada dia mais e você vai ter bons êxitos. Quando se flexiona a lateral, aí você dá o comando ao animal. Por exemplo, o animal parou, aí você pede, chiando o bico, falando para o cavalo fazer aquele giro, desde que você não puxe com brutalidade, para que ele não corresponda com agressividade. Gente, o que eu vou fazer agora é um desbloqueio do animal, fazendo com que ele desbloqueie. Para desbloquear o cavalo, passa a rédea por trás da lua da sela, em seguida faz ele flexionar e pede o giro dele. De novo, vou fazer, eu peço a nuca, peço para ele girar, agora, colocado. O animal vai fazer colocado. Se você deixar o animal fazer com o pescoço reto, com a cabeça levantada, não fica o movimento certo. Fazer agora para o outro lado. Pede a nuca, faz ele flexionar e solta, pede para ele girar. Quando o animal tiver qualquer dificuldade de girar inicialmente, você não se coloca onde eu estou. Você pede a nuca dele e se coloca mais atrás para pedir ele para girar. Por exemplo, assim, ok? Lembrando que você pode tá lidando com um animal chucro e você se pega na ponta da rédea para ficar mais distante caso ele jogue os pés, ok? Vou fazer de novo como ele seja um animal iniciante, tá? Em vez de eu ficar aqui e pedir para ele girar, eu vou mais para trás, peço a nuca e peço para ele girar, ok? Eu vou fazer agora montado, para que o animal não tenha travamento quando eu for fazer montado. Para um lado. Para o outro, certo? Agora vamos falar da sensibilização, porque para você pegar um cavalo e fazer ele ficar sensível de boca, se você for puxar a rédea, ele está sem sensibilidade. Aí você, o que é que faz? Pega o cavalo, flexiona o pescoço dele, deixando a mão para baixo na altura do estribo
e fica tocando, girando, fazendo com que ele gire. Não deixe girar muito, porque pode estressar o cavalo. Você pode deixar rodar 3 ou 4 vezes para cada lado, descanse ele, deixe ele respirar e faça o seguinte para o outro lado. Vou fazer uma sensibilização de boca, que o animal ficar sensível com a boca. Aí eu pego, venho para aqui, me posiciono da seguinte maneira e flexiono o pescoço. E vou tocando para ele baixar a cabeça. Vou fazer desse lado, agora eu vou passar para o outro lado. Na mesma posição, me posiciono e giro. Três rodadas para um lado e para outro é suficiente. Se precisar, tiver necessidade, você repete mais vezes. Sempre 3 rodadas para um lado, 3 para outro, para que o animal também não ache ruim. Agora, a gente vai fazer o cavalo flexionar a nuca. Você tem que fazer o seguinte: pegar uma rédea aberta, com a mão esquerda você levanta, a mão direita você prende ela na cabeça do pescoço. Ele vai baixar a linha do pescoço, conseguir baixar a linha do pescoço até chegar ao chão. Não dá de uma vez só, você vai, prende a mão direita, quando ele balançar a cabeça você solta, e em seguida solta a mão esquerda para soltar. Cada vez que você fizer isso, ele vai baixar a linha do pescoço. Isso é para o cavalo que tem o pescoço muito alto. Aí você faz isso repetidamente até ele conseguir baixar totalmente o pescoço a ponto de cheirar o chão. Isso é exercício de chão. Uma coisa que preciso falar é que você, se tiver com esse peitoral tradicional de vaquejada, eu peço que vocês tirem, porque quando ele for baixar a linha de pescoço, ele vai encontrar, por conta que o peitoral tem uma largura fora do padrão, e vai enforcar o cavalo na goela. Agora eu vou fazer o flexionamento de linha de pescoço, para ele baixar a linha do pescoço. Aquilo que eu disse quanto ao peitoral tradicional, enforca o animal caso ele precise baixar a linha do pescoço. Aí eu vou tirar o peitoral momentaneamente. Para baixar a linha do pescoço do animal, que tem gente que tem muita dificuldade em um animal estar com o pescoço muito alto, aí você faz o seguinte exercício: você pega a sua mão direita e a esquerda em cima, pressiona, ele baixou, você solta, pressiona, ele baixou, você solta, pressiona, baixou, você solta, até ele chegar ao ponto de ficar cheirando o chão. Você vai mexendo até acontecer dela baixar o pescoço até onde você quer. E veja que se ela tivesse com o peitoral aqui, ela não conseguiria baixar. Eu vou mostrar o exemplo e vou botar o peitoral. Você vai ver que ela vai ter dificuldade em baixar. Tá vendo até onde ela consegue baixar? Ela não consegue baixar o pescoço mais do que isso. Quer dizer, é um peitoral que dificulta a movimentação do animal. Eu queria ensinar uma correção para vocês,
quando um animal fica levantando o pescoço, quando a cabeça, quando é para esbarrar. Aí eu vou fazer diversas vezes, isso é um potro com 1 ano e 4 meses, mas vou fazer com ele justamente porque ele pode apresentar algum defeito. Com 2 anos e 4 meses ele tem, e é filho de um cavalo de corrida, que por sinal é um Royal que te desce, tá? É o Royal Charme, o pai dele. Aí eu vou fazer 2 vezes, a gente não faz na velocidade imediata, faz trotando, depois faz galopando, depois faz com outra velocidade até esbarrar para ele parar colocado, tá bom? Agora eu vou fazer galopando. Gente, para corrigir o pescoço quando está levantando, você vem e faz isso, corre a mão fechando como uma garrafa e segura essa aqui. Na medida que ele faz nuca, você solta. O animal sempre vai parar com a nuca dessa maneira. Eu queria chamar a atenção de vocês que agora a gente vai falar sobre espora. Tipos de espora que machuca menos o animal e tem uma resposta muito mais correta. Essa é uma espora desenvolvida que ela só faz sensibilizar o animal. E você veja que ela tem uma esfera em cada ponto, justamente para não ferir o animal. Ela faz sensibilizar. Vocês vejam que ela é uma espora diferenciada. Por sua vez, cada pessoa, dependendo do seu tamanho, ela tem que usar uma envergadura, o que chama cachorro, para cima ou para baixo. Se for uma pessoa que tem as pernas mais compridas, ela tem que usar o cachorro para cima. Tem outro tipo de espora que eu preciso mostrar para vocês, que aquela é o que eu inicio. Na medida que o animal vai obedecendo cada dia mais, eu uso essa, que tem menos pico e não corta também de jeito nenhum. Uso essa com o cachorro para cima porque minhas pernas são maiores. Aí, para eu encontrar a costela do animal, eu tenho mais facilidade. Essa daqui você observe que é para uma pessoa que tem as pernas curtas, aquilo que eu estava falando do cachorro para cima. Aquela tem o cachorro para cima, essa tem para baixo. Aí veja que é a mesma espora, só que o cachorro dela, o cão dela, é para baixo. Porque a pessoa que tem as pernas curtas já encontra imediatamente a costela do animal com mais facilidade. Em terceiro, depois do meu animal estar preparado, eu não preciso de pico nem nada, só uma espora que foi desenvolvida, botei uma esfera maior, que não tem nenhum agressividade para o animal, e ele me atende 100%. É essa espora aqui, que vocês podem ver. Tenho ela também com o cão para baixo, que é justamente para as pessoas que têm a perna curta. Gente, preciso dizer para vocês que 80% de rédea vem de espora. Não espora para cortar, maltratar o animal, para sensibilizar. Um cavalo, se não tiver com as costelas flexionadas, costela mole, ele não vai obedecer a rédea dele e vai ser um fracasso. 80% da minha doma eu uso espora. A espora desse jeito, sem maltratar o animal, sem agressividade.
Eu queria chamar a atenção para vocês sobre arreio de boca que eu uso no meu método. O arreio principal que eu uso é esse bridão de argola, que tem essa corrente aqui, mas aconselho não usar corrente. Usa-se uma barbela, porque cada vez que você usa uma corrente, agride o animal no queixo. Isso faz com que ele desloque a cabeça levantando. Se você usar isso aqui, ele vai ter mais sensibilidade na boca e vai flexionar com muito mais facilidade. Vendo isso, temos 16 opções aqui para que a gente tenha para corrigir um cavalo, depois de passar por aquele ali. E você pode montar qualquer uma dessas embocaduras simplesmente em uma perna. Essa é uma perna de metal, mas uso sempre de alumínio para maneirar o suficiente e você ter um bom resultado. Essa daqui se monta dessa maneira. Essa embocadura é uma embocadura fixa e tem essa articulada, que é uma das correções, inclusive uma das opções muito boa para você ter um resultado. Essa de início é corretiva. Na medida que o animal vai correspondendo, você vai procurando a opção aqui para ficar mais maneira, facilitando para o animal. Ela tem diversos jogos. E sempre usar a barbela de couro, para que não faça o animal descolar, levantar a cabeça. Quanto mais você proteger o queixo do animal, a embocadura vai fazer com que, junto com a perna, que já é uma perna estilo americana, flexionar o animal e ele ficar cada vez mais dócil. Gente, isso aqui é uma correção para o cavalo que salta de porteira. Aí eu amarro o boi, faço com que o boi bote até o pescoço para o cavalo cada hora a mais ficar esperando o boi. Se o cavalo que salta da porteira, o boi fora, eu encosto o cavalo sempre no boi, para poder corrigir. Aí vocês agora vão ficar vendo como é o posicionamento aqui. Vem o boi, bate aí. Oi. Isso. Isso. É isso aí, gente. Fazendo isso, o boi cada hora, o cavalo cada hora espera o boi. Entendeu? Você veja a recepção do animal ao receber o boi. O animal não se movimenta e quando o boi sai, ele tem que pressionar. Aí, como ele pressionou, amarra a carreira, dá condições cada vez mais para o vaqueiro pegar, o esteireiro pegar, e você dosa a carreira do boi. Cada vez que folga o boi corre mais. Ó, prensou, ele parou um pouco. Aí isso é o condicionamento que o cavalo de esteira com o de puxar faz.
É o boi. Pega o boi, pega o boi. Veja a recepção do animal. Se ele não fizer essa pressão, olha, na saída do boi, ele não pressionar, o boi vai sair livre, sai com toda a velocidade. E aí ele sai com a velocidade desejada que a gente quer. Quando o cavalo de esteira fica para trás, o boi aumenta a velocidade, porque ele fica mais livre. Aí você dosa a carreira quando o cavalo vai ao lado. Chega a parar o boi. Você veja que essa corrida vai ser uma corrida diferente, o boi cortou a carreira, eu me posicionei, o esteira rodeou, o boi foi. Como o boi ia sair com muita velocidade, eu tive que pressionar ele em cima da cerca, a ponto que ele parou, dosou a carreira e me deu condições de pegar e fazer como quem vai puxar. Não puxei como quem queria para derrubar, só para fazer a maneira de que a gente faz certo. Porque já que o esteira não chegou, eu tive que pressionar para diminuir a velocidade do boi a ponto de me dar condições de fazer a volta, passar a volta. Mas para isso é preciso o cavalo ter habilidade de você cobrar esse comando do cavalo e ele está adequado para isso. Se não houver um treinamento, ele não faz isso. Você veja a constância da recepção dos animais. Aí é quando o animal está adequado, pronto para correr, para competir, porque todas as vezes ele sai com a recepção por iguais. Você veja que dá condições do esteireiro pegar, passar e a carreira sai positiva como a gente quer. Não está mais positiva porque se ele fosse ao lado, dosaria a velocidade que a gente quer desejada. Não que a velocidade foi demais, mas você tem essas condições de fazer isso. Gente, esse é um animal que está iniciando com o sistema. Antes corria com a rei tradicional, que vocês podem olhar o chanfre dela, que tem a marca, mas estava de um jeito que quando chegava 20 metros antes da faixa não tinha quem aguentasse. O dono dela, por ser amigo meu, pediu que eu desse uma montada, eu dei e estamos trabalhando nisso. É um animal recente,
com esses arreios. Vou botar agora para correr para vocês verem. Nunca saiu, ainda não saiu nenhuma corrida com ela, porque eu estou recente, que eu estou chegando de Goiás agora e montei há pouco tempo nela. Esse é um animal recente que a gente está fazendo esse trabalho, mas você observa a recepção dele. Tem algum defeito ainda quando toca nos arreios, mas você veja que a recepção dele está sendo muito boa. Uma carreira dessa vai sendo do jeito que a gente deseja. E o animal só ainda não está correspondendo ainda no Pará, que está erguendo a cabeça um pouco, mas tudo que a gente deseja, a velocidade chegando na faixa com delicadeza, sem pensar em ir embora, que era um cavalo que com 20 metros estava insuportável para segurar ele, com freio com quase 3 kg usando nele. Coisa que o proprietário mesmo comentou. Você veja a recepção que foi feita desse animal. O animal teve paciência, o animal cortou a carreira, ele parou e seguiu de novo e deu condições suficientes de eu puxar esse boi. Você veja a constância da recepção desses animais. Esse é um boi que vai andando mais porque o esteiro está um pouco atrás, mas na hora desejada que eu vou nele, na hora certa, o animal corresponde totalmente, chegando na faixa sem dificuldade. É uma evolução e tanto que esse animal está tendo. Você veja a situação, o boi fez outra situação, mas eu dei fiz uma pressão para ele parar, depois condicionando, folgando um pouco para o esteiro entrar. Aí a carreira vai do jeito que a gente quer, a ponto se eu tivesse de puxar esse boi, puxaria com facilidade, porque ele chegou na faixa da maneira desejada pela gente.
Pode entrar, Marcos, pode entrar, vai pra frente. Cachorro! Cachorro! Você veja a recepção do animal pressionado pelo cavalo do esteira, que conduz a gente a fazer o boi vir na velocidade desejada. A ponto que a gente também vê que o cavalo não reage nada, eu querendo passar direto pela faixa, passo da mesma maneira que quando eu vou escantear. O animal espera meu comando. Bata aí, amigo, o porteiro. Pode vir, boi. Pode. Você veja a recepção que o animal faz. Conduz a gente a pegar com facilidade. O boi se segurou, mas se eu quisesse puxar esse boi, eu tinha condições suficientes. O animal me deu condições de eu chegar na faixa e se eu tivesse de puxar, não tinha dificuldade nenhuma. Bata aí, amigo. Pode vir, boi. Tá bom? Você veja essa carreira, o animal com a recepção muito boa, conduziu o boi, o esteira chegou, conduziu a velocidade desejada e quando eu quis soltar, na hora desejada, o animal correspondeu e veio a carreira do jeito desejado. Essa é uma corrida diferente, que criou uma situação diferente. O boi que ia andar demais, eu tive que pressionar ele, mas para isso tem que ter habilidade do animal. Aí me conduzia a, se quisesse puxar ele me daria condições. Porque eu fiz com que ele diminuísse e eu chegasse para a posição. Devido à habilidade do animal em ter a habilidade de prensar ele para ele diminuir a velocidade.
Essa é uma corrida diferente, que teve a recepção, mas devido ao aperto que o boi vinha, ele não aguentou o aperto dos cavalos, riscou, o esteireiro com habilidade adiantou e o meu cavalo fez o giro certo para, se fosse numa corrida oficial, ter direito a outro boi. Vocês vejam a recepção do que o animal faz, o esteira pega, passa e a carreira vem alinhada a ponto de daria ponto tranquilo, condições de eu puxar esse boi. É muito importante você ter constância de seu animal fazer as carreiras, porque quando o animal faz as carreiras tudo parecida, você tem condições de chegar e botar o boi na faixa com tranquilidade. Quando o animal é inconstante ou não está bem preparado, ele não tem a constância de recepção na carreira. Qualquer dificuldade que o boi venha fazer, ele consertar a carreira. Veja a recepção do animal, mesmo mudando de vaqueiro, ele se apresenta da mesma maneira e conduz o boi, vem pressionando o boi ao ponto que a gente chega na faixa com ele na velocidade que quer. Quer dizer, isso é que chama-se um trabalho que o animal está constante. Esse boi ele vai puxar, você veja que o animal vem e quando é para puxar, ele derruba sem dificuldade nenhuma no ponto desejado. Você veja que a recepção é a mesma, o boi quis parar, teve que folgar ele veio, mesmo assim ele teve dificuldade, quando ele levou a imprensa a ponto de parar, o animal girou ele com facilidade, a ponto que ele só fez o que o puxador queria. Você veja a recepção dos animal que está sendo preparado nesse sistema, que ele tem força de pressionar o boi a ponto de
de o boi diminuir a velocidade ao ponto que a gente quer. Vem pressionado e toda vez que a gente aperta o boi, ele chega a parar, como parou aí que vocês viram. A gente pode fazer isso também no meio da pista. Você veja, minha gente, que a carreira, quem dosa a velocidade somos nós. Depois de alinhar a carreira, foi que eu peguei o boi pressionado pelos 2 cavalos, chega a diminuir até a parar se a gente quisesse. Pressionasse mais, ele pararia. Aí eu pedi para o esteireiro passar na frente e girar ele, porque naquela velocidade não daria para botar ele na faixa. Como poderia ser um boi ruim, o animal está habilitado a fazer essa prática aí, que vocês estão vendo. Não só correr e passar pelo boi desembestado, ele tem que seguir o comando como seguiu dessa maneira. Você veja a recepção do animal e ao prolongar a carreira, você veja que ele vem sob comando e dá condições suficientes. Se eu quisesse puxar para derrubar um boi desse, puxaria tranquilamente. O animal correspondeu, os 2 animais corresponderam, fantástico. Vocês vão ver que isso é uma carreira diferenciada que pode ocorrer numa competição de o boi parar imediatamente e você ter que ter recurso de atalhar ele para ele dar ponto. Houve o combate do esteira, praticamente aí já havia ele dado ponto, mas em outras ocasiões ele tentaria passar sem virar e a gente teria que dar combate. Aí a gente está fazendo uma simulação ali como o animal não tivesse virado. E vamos combatendo ele a ponto de ver a docilidade do animal não resistir, não reagir contra. Aí eu estou atalhando ele dessa maneira, girando, e você vai ver que a rédea está totalmente folgada, o combate do cavalo, a ponto de eu ficar só com os dedos na nuca do cavalo e o animal correspondendo. Cheguei a soltar a rédea, você vai ver,
e o animal sempre procurando o boi, sob o comando das esporas. Gente, eu queria agradecer a vocês, ao Parque Acauã, por me dar essa oportunidade de gravar o DVD aqui. O Nick, que me deu um grande apoio, Léo Vasconcelos, Steve Bezerra e a todos que colaboraram com esse DVD. Espero que vocês gostem e estou aí à disposição de vocês precisar, estou às ordens.